Olá, eu sou o Ivan Lima e hoje eu trago uma notícia para os amantes da sétima arte. Ao mesmo tempo, faremos uma reflexão sobre a vida e também uma homenagem a um dos maiores ícones da história do cinema no mundo. Se você é mais novo que eu, talvez ainda não tenha visto algum filme estrelado por Alain Delon. Mas, se você é da minha geração, ou se é uma pessoa apaixonada pelo cinema, com certeza sabe muito bem de quem eu estou falando. No dia 25 de março deste ano, uma mensagem no perfil do Instagram do Alain Delon deixou muitas pessoas perplexas. O texto parecia uma carta de despedida, em que o ator agradeceu a todas as pessoas que o acompanharam e o apoiaram ao longo da vida. Para finalizar, ele expressou seu desejo de que os futuros atores possam encontrar nele um exemplo, não apenas por causa da sua trajetória profissional, mas também por sua história de vida. Logo depois dessa publicação, a sua conta no Instagram foi apagada. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio. Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo, não só no campo do trabalho, mas na vida cotidiana, entre vitórias e derrotas. Obrigado, Alain Delon. Mas o que essa mensagem significa? É o que você deve estar se perguntando. Calma que eu vou explicar. Para você entender o real sentido dessa publicação na rede social, eu preciso contar um pouco sobre a vida e trajetória profissional dele. Quem ainda não conhece muito bem o artista vai se surpreender com sua história. E aposto que, quando conhecê-lo um pouco mais, vai correr para assistir um filme estrelado por ele. Alain Delon nasceu no ano de 1935, na comunidade francesa de Sceaux. A sua infância não foi nada fácil. Com apenas 4 anos de idade, seus pais se divorciaram e entregaram a criança para uma família adotiva. No entanto, quando seus pais de criação morreram, Delon voltou a ser responsabilidade dos pais biológicos, que passaram a dividir a guarda compartilhada do filho. A relação entre ele e sua família não era das melhores. Com isso, logo, o menino foi estudar em um internato católico. Mas como um típico jovem rebelde, acabou sendo expulso de várias escolas. Com apenas 14 anos de idade, Delon abandonou os estudos e passou a trabalhar no açougue do seu padrasto. No ano de 1949, chegou a atuar em um curta-metragem que ficou pouco conhecido. Alguns anos depois, se alistou na Marinha Francesa e, com 17 anos, serviu como fuzileiro naval na Primeira Guerra da Indochina, entre 1953 e 1954. Depois de 4 anos de serviço militar e 11 meses como prisioneiro de guerra, ele foi dispensado dos seus serviços na Marinha. De volta à França, Alain Delon trabalhou durante um tempo como garçom, porteiro, secretário e assistente de vendas. Na época, ele era amigo de Jean-Claude Brialy, ator da Nouvelle Vague francesa, um movimento artístico inovador na linguagem cinematográfica. Essa amizade foi decisiva em sua vida. Isso porque, no Festival de Cinema de Cannes, de 1957, Alain participou da cerimônia como convidado do seu amigo. Durante o festival, em meio a grandes empresários e artistas da indústria cinematográfica, o famoso produtor David Selznick notou a presença de Alain Delon e imediatamente percebeu que aquele rosto tão marcante seria um sucesso nas telas de cinema. Ao receber o convite de Selznick, Delon começou a aprender inglês para atuar no cinema americano. Porém, sua estreia como ator aconteceu de fato no cinema francês, quando conheceu o diretor Yves Allégret. Ele abandonou o projeto de trabalhar com Selznick e aceitou o convite para atuar no filme Uma Tal Condessa, dirigido por Allégret e exibido em 1957.
Depois de sua estreia, as portas do estrelato se abriram para Alain Delon. Por isso, o ator trabalhou em aproximadamente 106 filmes. O primeiro papel em um filme de grande sucesso foi em Cristina, em 1958, quando contracenou com a ilustre atriz fantástica Linda Homschneider, com quem teve um relacionamento amoroso. Depois atuou em O Sol por Testemunha, no ano de 1960. Ao lado de grandes atores como Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Delon atuou no cinema noir, ou seja, em filmes de suspense policial, ambientados por um clima e um cenário sombrios. Nesse gênero cinematográfico, podemos destacar grandes obras estreladas por Alain Delon, como o filme O Samurai, do diretor Jean-Pierre Melville, em 1967, e Os Sicilianos, de Henri Verneuil, em 1969. A verdade é que Alain Delon trabalhou em um número gigantesco de obras-primas do cinema europeu. Vou citar apenas algumas, como O Eclipse, em 1962, do grande Michelangelo Antonioni, e 2 filmes do diretor italiano Luchino Visconti, em Rocco e seus Irmãos, no ano de 1960, e O Leopardo, em 1963. Em Hollywood, o ator participou de algumas produções como Os Centuriões e 2 contra o Texas, mas foi na Europa que Delon consolidou sua carreira. Como sex symbol nos anos 1960 e 1970, não é surpreendente que o galã tenha vivido romances conturbados. Em 1964, Delon se casou com a atriz Nathalie Delon. O casal permaneceu junto por 5 anos e teve como fruto da relação Anthony, que atualmente também é ator. Depois de muitas namoradas, ele se casou novamente no ano de 1987, agora com a modelo holandesa Rosalie van Bremen, com quem teve outros 2 filhos. Delon também se interessou pela música e pelo teatro. Teve uma modesta atuação como cantor e chegou a trabalhar como produtor e diretor de alguns filmes. No ano de 2001, o ator decidiu encerrar sua carreira no cinema, mas ainda atuou em vários filmes para a televisão francesa. Em 2008, voltou às telas do cinema interpretando Julius César em Asterix nos Jogos Olímpicos. Por seu trabalho como ator, Alain Delon ganhou alguns prêmios, como o Urso de Ouro, em 1995, no Festival de Berlim, e o prêmio César de Melhor Ator, em 1984. Delon recebeu também 7 indicações à Palma de Ouro no Festival de Cannes, em que foi homenageado em 2019 e recebeu a Palma de Ouro honorária por sua trajetória no cinema. No ano de 2018, o ator já tinha decidido se aposentar. Só que em 2019, o ator enfrentou um problema que mudou sua vida. Depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral, Delon passou a comentar sobre a possibilidade de realizar um suicídio assistido. Eu sei que essa prática não é muito comum e é também polêmica, não é? Por isso eu vou explicar melhor para você. Em alguns países, como a Suíça, Alemanha, Canadá e Colômbia, o suicídio por meio de acompanhamento médico é legalizado. Contudo, não é qualquer pessoa que pode solicitar a autorização dessa prática. Isso depende da idade, da condição de saúde e da constatação de que o paciente tem consciência e autonomia para tomar essa decisão. De acordo com a avaliação de alguns médicos, no caso de Alain Delon, o acidente vascular cerebral, por si só, não é suficiente para solicitar o suicídio assistido. Acontece que esse tipo de acidente, principalmente na idade do ator, pode provocar uma série de problemas de saúde, como a demência vascular, que prejudica as funções cognitivas. Nesse caso, existe base médica para solicitar a prática. Você deve estar se perguntando qual a diferença dessa prática em relação à eutanásia. No suicídio assistido, depois
de acompanhamento médico e com o auxílio de outras pessoas, é o próprio paciente que faz a atitude final que o leva à morte. Por exemplo, ele pode ingerir uma cápsula com uma substância letal. Em contrapartida, na eutanásia, é outra pessoa que executa a ação, geralmente por meio de uma injeção letal. Essa prática, com autorização consciente do paciente, também é legalizada em alguns países. Entretanto, sem esse consentimento, mesmo no caso da inconsciência, a prática não é liberada em nenhum lugar. No caso de Alain Delon, não é de hoje que o ator fala sobre isso. Alguns dias antes da sua despedida no Instagram, ele desabafou dizendo que sua vida foi muito bonita, mas que também foi muito difícil e que as dores e desafios do cotidiano o deixavam paralisado. No ano passado, o ator perdeu 2 pessoas queridas. Primeiro, sua ex-mulher, Nathalie Delon, aos 79 anos, depois de ter sofrido com um câncer do pâncreas. Depois, seu grande amigo e parceiro no cinema, o ator Jean-Paul Belmondo, que morreu aos 88 anos. Quando recebeu a notícia da morte de Belmondo, emocionado, Delon declarou que estava devastado e que não seria ruim se os dois partissem juntos, porque o amigo fazia parte da sua vida. Após muitos sorrisos e lágrimas, Alain Delon está decidido a deixar essa vida sem mais sofrimentos ou dores. Nós que ficamos, lamentamos a sua perda e desejamos que ele descanse em paz, se essa for a sua vontade. Não sabemos qual será o dia da sua partida, mas temos a certeza de que o ator estará sempre vivo na memória de todos que se encantam e se apaixonam pelos inúmeros personagens a quem ele deu vida. Essa foi, resumidamente, a história de Alain Delon e de sua incrível trajetória no cinema. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve na Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!